Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Então, hora da gente fazer a nossa ponte aérea BH-Brasília e acionar o editor-chefe de O Tempo, Ricardo Corrêa, para saber aí quais são os destaques desta sexta-feira lá na redação de O Tempo, na capital federal. Ricardo, boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar aí com vocês do Alerta. Nós que agradecemos, Ricardo, e a gente sempre destaca aqui na Política em Análise, né? Quais são as propostas de campanha dos candidatos, os bastidores da política. E, infelizmente, hoje a gente interrompe esse momento de comentário para poder falar sobre mais uma morte aí por motivação política. Me impressiona um jovem de 22 anos dar aí ao menos 15 facadas num colega de trabalho por causa de uma discussão. Um possível apoiador do presidente Jair Bolsonaro que atacou um apoiador do ex-presidente Lula. Como isso tem repercutido aí em Brasília, Ricardo? Pois é, Léo, mais um episódio, né? Vários candidatos já se manifestaram sobre isso, né? Lula falou, Felipe Dávila falou, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, todos eles falando sobre esse clima de violência no país. E me parece que a gente, aos poucos, a sociedade vai normalizando o que é um absurdo, né? Basta ver a repercussão que teve o episódio lá de Foz do Iguaçu, em julho, para a repercussão que a gente tem hoje. Embora os candidatos estejam falando muito sobre isso, a gente não vê tanta coisa ao longo do dia inteiro, as pessoas falando na televisão o dia inteiro, né? Como foi no caso de Foz do Iguaçu, que mostra que a gente meio que está normalizando o que não pode ser normalizado, né? Num país democrático, numa sociedade civilizada, a gente não pode esperar que as desavenças políticas sejam resolvidas por meio de violência. E isso tem sido cada vez mais evidente e mais claro, né? Tivemos aquele episódio lá de Foz do Iguaçu, falamos aqui outro dia sobre o episódio numa igreja evangélica lá em Goiânia, né? Tivemos esse episódio de hoje. Dois casos de tiro e um caso de facada. Isso sem falar dos casos de violência, agressão, discussões que não chegam a óbito, né? Tivemos um caso hoje no Rio de Janeiro. Um bolsonarista passou com um carro com algumas coisas do Lula na frente de um grupo de petistas, houve uma discussão e ele foi agredido por uma pessoa, né? Tomou um soco, saiu sangrando, inclusive. E esse tipo de coisa a gente não pode tolerar, não pode aceitar, porque se o Brasil começar a achar isso normal, mais adiante, o próximo passo seria uma guerra civil entre as pessoas que não concordam umas com as outras, né? Eu acho que é mais do que urgente que os candidatos se unam num evento para isso, para dizer basta essas coisas, colocar a política dentro do patamar do debate, né? A política é realmente a arte do diálogo, né? Não a discussão e a briga feroz, inclusive levando à morte de pessoas que vai resolver os problemas do país, né? É uma pena você destacando aí que a repercussão acaba que tem sido menor sobre aquele caso lá de Foz do Iguaçu. É lamentável, porque é uma vida perdida, né? A gente aqui fez a contagem das mortes na pandemia de Covid-19, lamentando aí profundamente todas essas mais de 600 mil vidas perdidas, e a gente não pode normalizar as pessoas que estão sendo mortas nas favelas, estão sendo mortas em qualquer outro caso, principalmente como esse que a gente tem visto aí, né, nesse caso aí de motivação política. Só para o nosso ouvinte entender, eram dois trabalhadores rurais, eles dormiam juntos, né, pelo menos aí durante o horário de trabalho em um barracão, estavam fumando juntos, um de 22 anos, o jovem de 22 anos que deu as facadas, a vítima, 42 anos, estavam fumando juntos, discutindo política, enquanto um defendia Bolsonaro, o outro defendia Lula, até que o que é bolsonarista pega uma faca, ataca o seu colega de trabalho dentro do dormitório com 15 facadas e ainda pegou o machado e tentou decapitá-lo. É, assim, surpreendente, né, Ricardo, como que as pessoas estão perdendo completamente os limites, assim, do bom senso, e até pelas redes sociais que a gente vê os próprios xingamentos, né? Um chamando o outro de mula, o outro chamando Gente, cada um vota em quem quiser. Se a gente for discutir no campo das ideias, é uma coisa. Agora, não pode levar de maneira alguma para o lado pessoal, para o lado da agressão. Não, exatamente. As pessoas não podem achar que o outro que pensa diferente não pode conviver na mesma sociedade. Quando a gente faz essa divisão da sociedade desse jeito, e quando as pessoas passam a achar que aquele outro que vota em outro candidato, ele não merece conviver com ele na sociedade, daí nasce
uma discussão que, como eu disse, eu acho que às vezes as pessoas levam isso num exagero, mas não é um exagero pensar que em outros países as guerras civis começaram assim, com divisões da sociedade, as pessoas cada vez mais concluindo, né, que não podem viver juntos, né? Esse discurso de que, olha, se o fulano ganhar, a sociedade está perdida, as pessoas colocarem os políticos como divindades e que não podem ser contrariadas e que os outros são inimigos que precisam resolver a situação na bala, metralhando, etc. e tal, leva a esse tipo de situação, né? E a gente não pode negligenciar o aumento das tensões. É muito grave, eu não sei. Eu, sinceramente, acho que, apesar de defender que os candidatos devam se unir num ato para tentar pacificar um pouco essas eleições, eu acho que, como eu disse, isso deve acontecer, mas essa eleição é quase um caso perdido. Independentemente do resultado, é preciso pacificar o país no dia seguinte, sentar, conversar e tentar fazer uma campanha efetiva mesmo, que envolva a sociedade civil, a imprensa, todos, para conscientizar as pessoas de que política é a arte do diálogo, que as pessoas precisam dialogar sobre os seus candidatos preferidos e que não dá para resolver as coisas na base da violência. Nesse episódio específico, isso ficou muito claro, né? Temos uma família, mais uma família enlutada com a morte, mais uma família que vai ter aí um parente preso, né? Como tivemos em outros casos, e isso, obviamente, não é aceitável numa sociedade como a nossa, né? A gente vai ter um ano de 2023 bastante difícil, Ricardo, como independentemente de seja Bolsonaro ou Lula o presidente, né? Tanto porque o discurso do presidente Jair Bolsonaro já é bastante radical, né? Ele tenta execrar de toda maneira quem é de político de esquerda, quem é apoiador de político de esquerda. E do mesmo modo o presidente Lula, né? Passou décadas aí criticando quem era de direita, quem era de centro, dizia nessa famosa frase, né, nós contra eles. Enfim, foram aí anos e anos de radicalização por ambos os lados. Como você bem disse, seja quem for o vencedor, 2023 vai ser um ano muito difícil. Eu espero sinceramente que tanto Bolsonaro ou Lula, seja quem for o vencedor, que mude esse discurso radical e que consiga mesmo unir o Brasil numa só nação, para que todo mundo se sinta representado de fato, porque a gente sabe que hoje tem milhões de brasileiros que não se sentem representados pelo atual governo e milhões de brasileiros que não vão se sentir representados se for Lula o vencedor, ou seja, a gente está numa situação muito difícil. A gente segue acompanhando, Ricardo, e nossos sentimentos, nosso pesar aí para toda a família de mais essa vítima aí de um crime político. Exatamente, Léo. Um abraço para você aí e ótimo dia para todos, sendo, né, possível aí nesse cenário que a gente vive no país. Sem dúvida. Muito obrigado. Este é Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília.